Eu sou Audrey, 32 anos, e nunca pensei que minha própria irmã me veria sangrar. Quando criança, Natalie era minha protetora, minha guia. Quando ela se casou com Greg, eu o tratei como família. Então, quando me pediram para garantir a hipoteca deles, eu só queria um tempo para pensar. Nunca imaginei que dizer não resultaria em um ombro deslocado e sangue escorrendo pelo meu rosto enquanto minha irmã friamente dizia: "Você deveria assinar essa hipoteca." Antes de compartilhar minha história, me diga de onde você está assistindo. Curta e inscreva-se se você já teve que escolher entre a lealdade familiar e a sua própria segurança. Natalie e eu crescemos em um bairro de classe média em Michigan, com 5 anos de diferença. Como a mais velha, ela me protegia no parquinho, me ajudava com a lição de casa e afugentava valentões. Nossos pais trabalhavam duro para nos sustentar, mas não eram ricos. Meu pai era professor de economia no ensino médio e minha mãe era enfermeira no hospital local. Eles nos incutiram fortes valores familiares, a importância da educação e hábitos financeiros inteligentes. Sempre guarde o equivalente a 6 meses de despesas, dizia meu pai enquanto nos ajudava a abrir nossa primeira conta bancária, e nunca assumamos mais riscos do que podíamos arcar. Essas lições ficaram comigo. Embora Natalie sempre tenha sido um pouco mais generosa com dinheiro, com abordagens diferentes em relação às finanças, permanecemos próximas durante toda a nossa adolescência. Eu admirava sua confiança e a facilidade com que ela lidava com situações sociais, enquanto eu era mais reservado. Quando ela foi para a faculdade, chorei por dias, sentindo falta das suas conversas noturnas e da sua presença protetora. Segui o seu caminho 4 anos depois, trabalhando meio período para ajudar a financiar a bolsa de estudos que ganhei. Ao contrário da minha irmã, que mudou de curso 2 vezes, continuei estudando administração de empresas, apaixonada por estrutura organizacional e gestão. Depois de me formar, entrei para uma empresa de marketing como iniciante. Aos 29 anos, cheguei a gerente de escritório. Minha progressão na carreira me permitiu economizar constantemente e, no ano passado, alcancei o marco de comprar um apartamento de 2 quartos em um bairro agradável da cidade. Era modesto, mas era meu, e eu me sentia incrivelmente orgulhosa da evidência clara da minha disciplina financeira. Natalie seguiu um caminho diferente. Ela trabalhou em vários empregos depois de se formar, sem nunca encontrar sua paixão. 3 anos atrás, ela conheceu Greg em um churrasco de amigos. O relacionamento se desenvolveu rapidamente. 6 meses depois, eles ficaram noivos. O casamento foi pequeno, mas lindo, e eu fui madrinha, fazendo um discurso tocante sobre nossa conexão e a recepção de Greg na família. Inicialmente, achei que Greg era uma boa opção para Natalie. Ele era charmoso e parecia amá-la. Ele trabalhava com vendas de telecomunicações, ganhando uma renda flutuante com comissão, mas eles pareciam administrar bem as finanças. Natalie conseguiu um emprego de meio período em uma boutique de moda, mais pelos descontos e socialização do que pelo dinheiro, ou assim eu pensava na época. Nossas famílias permaneceram próximas depois que Natalie se casou. Os jantares de domingo na casa dos pais dela ainda eram uma tradição, e passávamos os feriados juntos. Percebi mudanças sutis na minha irmã. Natalie, que costumava fazer compras em brechós e se orgulhava de caçar pechinchas, agora falava muito sobre roupas caras de grife. Ela começou a comentar sobre meu carro prático, sugerindo que eu me presenteasse com algo mais luxuoso. Greg frequentemente levava a conversa para o lado financeiro, fazendo perguntas incisivas sobre meu salário ou comentando sobre o valor de mercado do meu apartamento. No início, atribuí isso aos seus hábitos de vendas e ao seu interesse por finanças. Não vi isso como um sinal de alerta. Minha irmã e eu estamos pensando em investir em imóveis, ele mencionou durante um jantar de domingo, cerca de 6 meses atrás. É no mercado imobiliário que se constrói a verdadeira riqueza. Meus pais assentiram educadamente, mas se entreolharam sem dizer nada. Então, meu pai gentilmente me lembrou: investir exige conhecimento e cautela. Espero que o Greg saiba o que está fazendo. Nessa época, comecei a namorar Tyler, um policial que conheci quando ele atendeu a um pequeno assalto a um prédio comercial. Ele era gentil, calmo e compartilhava minha visão de vida realista. Greg parecia competitivo com Tyler, frequentemente interrompendo ou minimizando seu trabalho ao encontrar sua família. Tyler percebeu isso,
mas evitou o confronto por minha causa. Olhando para trás, percebo que essa foi a base para o que estava por vir. Greg avaliava minha situação financeira enquanto criava uma imagem de prosperidade que não correspondia às realidades financeiras dele e de Natalie. Sua irmã foi gradualmente atraída para sua visão de mundo, onde bens materiais simbolizavam sucesso e relacionamentos familiares eram transformados em recursos a serem explorados. A última celebração familiar pacífica foi meu aniversário de 32 anos, há apenas 4 meses. Meus pais deram uma festinha e Natalie me deu uma linda pulseira feita à mão, que nos lembrava da infância, quando fazíamos joias uma para a outra. Naquele momento, vi minha ex-irmã, aquela que valorizava o afeto acima dos valores materiais. Se eu soubesse o quão rápido o relacionamento se desintegraria dali em diante. O último pedido que destruiu nossa família veio numa terça-feira à noite, como sempre. Natalie ligou, animada, me convidando para jantar no apartamento dela. "Temos uma notícia maravilhosa", exclamou. "E queremos que você seja o primeiro a saber." Levei uma garrafa de vinho, imaginando que eles poderiam estar esperando um bebê. O apartamento estava limpo, velas acesas e uma refeição requintada preparada. Greg gentilmente puxou minha cadeira e continuou servindo o vinho. "Que novidades?" perguntei enquanto Natalie trazia a sobremesa. "Tiramisu caseiro, meu favorito." Greg e Natalie trocaram olhares antes de ele pegar o celular e me mostrar fotos de uma casa colonial de 2 andares com varanda e jardim bem cuidados. "Encontramos a casa dos nossos sonhos", disse Natalie, com os olhos brilhando. "Tem 4 quartos, uma cozinha gourmet e um banheiro principal com uma banheira de imersão deslumbrante." "Ótimo", respondi com sinceridade. "Você vai mesmo comprar?" "Não estou só pensando." Greg sorriu. "Fizemos uma oferta e ela foi aceita esta manhã." Quase engasguei com a sobremesa. A casa nas fotos parecia valer pelo menos $500.000. Mais do que eu sabia que eles poderiam pagar com base em seus empregos atuais. Greg deve ter lido minha expressão. "Eu sei o que você está pensando", disse ele suavemente. "Mas estou na fila para uma grande promoção no mês que vem. O cargo de diretor regional está quase garantido." Essa foi a primeira vez que ouvi falar da promoção. Na verdade, Greg havia mudado de empresa 2 vezes nos 3 anos de casamento, chamando-a de estratégica, mas sem conseguir corresponder ao sucesso esperado. "Boas notícias", eu disse cautelosamente. "Quando sai o contrato para comprar a casa?" "É por isso que ele queria falar com você", interrompeu Natalie, pegando minha mão. "Por causa de uma mudança recente de emprego, o banco precisava de uma garantia adicional para o empréstimo." Meu estômago se contraiu quando Greg continuou. "Seu score de crédito é excelente e você tem um histórico de trabalho estável que os bancos adoram. Tudo o que precisamos é que você assine como fiador da hipoteca. É só papelada, na verdade." A forma como apresentaram esse pedido enorme me chocou. Como fiador, eu seria legalmente responsável se eles não pagassem. Dado o trabalho instável de Greg e seus hábitos de consumo, isso não era uma formalidade comum. "Esta é uma decisão importante", eu disse cuidadosamente. "Preciso de tempo para pensar, para repassar todos os detalhes." Os olhos de Greg brilharam de irritação, que ele rapidamente disfarçou com um sorriso. "Claro, mas o banco precisa saber até a semana que vem para manter a taxa de juros favorável." No caminho para casa, minha mente estava repleta de pensamentos. As palavras do meu pai sobre finanças ecoavam na minha cabeça. No dia seguinte, pesquisei sobre as responsabilidades de ser fiador de uma hipoteca. Quanto mais eu aprendia, mais alarmado ficava. Se Natalie e Greg deixassem de pagar uma parcela, meu score de crédito seria afetado. Se eles não pagassem, eu teria que pagar a dívida e poderia perder minha casa e minhas economias. Marquei uma consulta com a consultora financeira Linda. Ela não me deu rodeios. "É um grande risco", alertou. "Com base na situação financeira e no histórico profissional deles, eu não recomendaria." 3 dias depois, naquela mesma noite, convidei Natalie para um café e tivemos uma conversa franca sem o Greg. Nos encontramos em nossa cafeteria favorita, e tentei abordar o assunto com delicadeza. "Fiquei sabendo da obrigação do fiador", comecei. "Na verdade, é muito maior do que o Greg descreveu." Natalie mexeu o café lentamente.
Sei que parece assustador, mas nunca vamos deixar você se meter em encrenca. O Greg com certeza vai ser promovido. Mas e se isso não acontecer, ou se a saúde dele ficar comprometida? Perguntei. Preciso saber qual é o plano B. Mais uma vez, ela suspirou. Você é sempre péssimo em planejamento, não é? Porque não confia na gente. Eu confio em você, ofereci. Mas dinheiro é negócio, e misturar família e finanças pode ser complicado. Talvez procure outras opções, como esperar alguns meses até que o Greg seja oficialmente promovido. O rosto de Natalie se contraiu, mas ela assentiu. Entendeu? Vou falar com o Greg. Achei que a conversa estava ótima, mas naquela noite recebi uma mensagem do Greg. A Natalie me contou sobre suas preocupações. Achei que você apoiaria sua irmã. Acontece que sangue não é mais forte que água. Aquela mensagem enigmática foi só o começo. Nas reuniões familiares dominicais subsequentes, Greg foi frio e ríspido quando falei. Natalie tentou fazer as pazes, mas continuou olhando para Greg, ansiosa. Tentei apresentar opções menores, de forma lógica, ou esperar até que as finanças estivessem mais estáveis. Já resolvemos tudo, Greg disparou. Podemos pagar, é só assinar para que o banco possa resolver. Mostre-me os detalhes dos cálculos, respondi. Isso me tranquilizaria. Então agora temos que provar isso a você. A voz de Greg ficou mais alta. Sua irmã e eu não somos confiáveis o suficiente. Meu pai franziu a testa, aconselhando a todos que não se precipitassem em um grande negócio financeiro. Precisamos de mais tempo para pensar. Greg retrucou. Não há tempo. O mercado imobiliário é competitivo. Esta oportunidade não pode esperar. A noite terminou tensa. Natalie me abraçou forte e sussurrou. Achei que podia confiar em você. Sua voz estava carregada de mágoa. Minha mãe me acompanhou até o carro e me aconselhou. Cuidado, Audrey. Percebemos que o Greg está muito agressivo na busca por seus objetivos. A decisão precisa ser sua. Ela se sentia bem. Só então entendi a verdadeira seriedade. Conversei com Tyler sobre a situação. Ele ficou imediatamente preocupado. Já aviso, bagunçar as finanças pode ser sinal de relacionamentos controladores. Tome cuidado. Dizer não a algo que te deixa inseguro não é dizer não à sua irmã. Os conselhos do Tyler me ajudaram a permanecer forte. Eu precisava me proteger e tentar manter meu relacionamento com a Natalie. O problema era que era quase impossível. 2 semanas de silêncio. Liguei para convidá-la para jantar, ela respondeu rapidamente ou se esquivou. Então, numa terça-feira de manhã, meu telefone tocou enquanto eu me preparava para uma reunião. Audrey, sou eu. A voz de Natalie estava tensa. O banco precisa de uma resposta até sexta-feira. Temos sido pacientes. Precisamos saber se você pode ajudar. Já pensei bem. Não posso correr esse risco tão grande. Respondi cuidadosamente. Que risco? Trata-se de lealdade familiar, disse ela, rispidamente. Lembra quando te emprestei $300 para consertar o carro, sem fazer perguntas? Um empréstimo pequeno e uma hipoteca de 30 anos não estão no mesmo nível. A comparação absurda me deixou sem palavras. Natalie continuou. Meus pais também ficaram decepcionados. Eles nos ensinaram a ficar juntos. Eu ouvi eles te contando? Perguntei. Não precisa. É óbvio. Ela respondeu. O Greg contou para as minhas amigas que você tem um namorado que está nos traindo em segredo. Tyler não gostava do Greg. A conversa rapidamente degenerou. Natalie chorou e eu me senti culpada e manipulada. Liguei para meus pais. Como esperado, eles nunca me pressionaram. Apenas disseram para respeitarem minha escolha. 2 dias depois, quando fui entrevistada para uma vaga de assistente administrativa, a recepcionista ligou. Entrei no saguão e vi Natalie e Greg, vestidos como se tivessem acabado de sair de uma reunião. Eles disseram: precisamos conversar. Não dá para esperar. Levei-os para uma pequena sala. Estou em uma entrevista, qual a pressa? Perguntei. Greg colocou um arquivo na mesa. Aqui estão os papéis da hipoteca, apenas assine-os para não incomodá-lo mais. Tomei minha decisão e ela não vai mudar. Tentei manter a voz calma. O rosto de Greg estava frio.
Você sabe o que esta casa significa para nós. Nosso futuro e nossa família. Você deixaria seus filhos e netos perderem seu lugar seguro? Eu respondi. Existem muitas outras opções mais razoáveis que não exigem garantia. Não queremos outras opções, ele disse tão alto que tive que olhar pela janela, com medo de que meus colegas ouvissem. Esta é a casa que queremos, o bairro para os nossos futuros filhos. Vocês vão mesmo dizer não? O ataque psicológico e emocional era óbvio. Natalie permaneceu em silêncio enquanto Greg liderava o ataque. Quando ela falou, as palavras me chocaram. Se você não fizer isso por mim, talvez precisemos reconsiderar nosso relacionamento. Desabei. Natalie, não se trata de não querer ajudar. É uma decisão financeira para proteger a todos. Greg Zumble. Proteger? Proteger só você, certo? Sempre pensando em si mesmo primeiro. Eles foram embora, chamei Tyler trêmulo, contando a situação do ataque surpresa. Isso vai além de uma disputa familiar, disse ele severamente. Eles estão usando pressão emocional para forçá-la a um compromisso financeiro legal. Você já pensou em falar com um advogado? Tome cuidado e registre todas as interações. No fim de semana, a mamãe e o papai convidaram todos para jantar, na esperança de acalmar os ânimos. O clima ficou pesado desde o início. A mamãe tentou perguntar sobre trabalho e novidades, mas na sobremesa Natalie tocou no assunto família. Podemos perder a casa dos nossos sonhos porque algumas pessoas não entendem o que é família. A mamãe e o papai repreenderam. Não vamos falar sobre isso hoje. Por que não? É o que é agora, ela insistiu. A Audrey é tão egoísta que as pessoas a evitam. A mãe disse gentilmente. As decisões financeiras dependem de cada um. Natalie gritou. Vocês estão defendendo ela também. Quero deixar claro, não estou tomando partido, apenas temos visões financeiras diferentes, afirmou meu pai. Greg abraçou Natalie. Está claro que todos estão do lado dela em relação à proteção financeira. Perdemos nosso futuro, e ela não precisa arriscar a família. Eles foram embora mal-humorados no final do jantar. Mamãe apertou minha mão. Seja forte, filha. Não se trata apenas da casa. Há problemas dentro da família. Na semana seguinte, recebi uma ligação sobre verificações de crédito que eu não havia autorizado. O banco relatou uma série de ações incomuns. Fiquei preocupado que Greg pudesse estar tentando me manipular financeiramente. Tyler sugeriu mudar minhas senhas e avisou. Este não é um conflito normal. Greg está agindo de forma desesperada, o que é perigoso. Ela marcou um novo encontro com Linda para uma investigação mais aprofundada. Relatou. Há muitos sinais de alerta. Greg tem muitas dívidas, cartões de crédito inadimplentes, um empréstimo pessoal em cobrança e uma hipoteca anterior ao casamento. Se você agir como fiador, o risco é muito alto. Informação chocante. Natalie sabia de tudo isso. Se não, ela estava sendo enganada. Ou ela também estava escondendo de mim. Com essa informação em mãos, decidi não patrocinar. Preparei um pacote de documentos que descrevia opções de financiamento mais seguras, programas para compradores de primeira viagem, anúncios de imóveis acessíveis e um corretor especializado em situações difíceis. Eu esperava que isso amenizasse o conflito e preservasse meu relacionamento com minha irmã, ao mesmo tempo em que protegeria minhas finanças. Numa quinta-feira à noite, sentei-me para preparar os documentos, coloquei-os em pastas profissionais com índices e destaques e pedi a comida tailandesa favorita de Natalie para aliviar o estresse. Então, uma batida forte na porta me assustou. Pelo olho mágico, vi Greg com uma cara zangada, e Natalie parada atrás dele, de braços cruzados. Eu sei que você está aí dentro. Abra a porta, grite Greg. Meu coração batia forte. Se eu não abrisse a porta, incomodaria os vizinhos e seria difícil ligar para o Tyler, já que ele estava trabalhando no turno da noite. Destranquei a porta e mandei uma mensagem para o Tyler. O Greg está aqui, bravo. O que foi? Por que você está batendo tão tarde? Perguntei enquanto abria a porta, que ainda estava bem trancada. Greg pareceu arrogante e balançou a cabeça. Abra a fechadura. Precisamos conversar, não dá para esperar. Respondi. Pode esperar até amanhã. Vou entregar os documentos para vocês dois neste fim de semana.
Greg deu um sorriso irônico. Não sobrou nada amanhã, o banco ligou. Perdemos a casa porque você foi egoísta e não nos ajudou. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele bateu o ombro na porta, quebrando o trinco. Recuidador. Saia daqui. Tentei controlar a voz. Greg rasgou meu celular e o jogou no chão. Nada bom, gritei. Você não sabe o que está fazendo. Você vai ver as consequências. Você causou isso a si mesmo, gritou Greg. Ele me empurrou com raiva contra a parede, batendo minha cabeça com tanta força que fiquei tonto. A dor explodiu no meu ombro direito. Meu grito só pareceu irritá-lo ainda mais. Você se acha melhor do que nós, com seu histórico de crédito perfeito e um emprego responsável. Rosnou ele. Levantei meu braço bom para proteger o rosto, mas ele me segurou e torceu meu pulso dolorosamente. Pare com isso, você está me machucando, gritei, olhando desesperadamente para minha irmã. Nathalie finalmente deu um passo à frente, dizendo: Greg, chega. Vamos embora. Não para me ajudar, mas para ir embora. Greg olhou para mim com desprezo e cuspiu. Você causou isso a si mesma. Eles me deixaram sangrando no chão, traída por quem eu mais confiava. A dor física era excruciante, mas a tristeza era pior. Consegui me sentar encostado na parede, com o sangue se acumulando ao meu lado. Rastejei até a bolsa, encontrei as chaves, com muito esforço, desci até o estacionamento. Dirigindo por 15 minutos com dores agonizantes, concentrei-me em me manter acordado e alerta. A luz da varanda dos meus pais era um farol de segurança quando finalmente cheguei. Abriram a porta e me depararam com o rosto machucado. Minha mãe gritou. Meu pai me segurou enquanto eu desabava, com as palavras arrastadas, mas claras. Greg. Ele me atacou. Desabei nos braços deles. Os paramédicos chegaram e prestei depoimento à polícia. O policial disse: parece agressão agravada, possivelmente tentativa de homicídio. Após o atendimento de emergência, que confirmou luxação do ombro, fraturas faciais e concussão, Tyler chegou para me ajudar.